A paz do Senhor, queridos professores, o nosso programa de educação cristã continuada, o nosso PECTIM, já está de volta. Programa voltado para você, professor da escola dominical, que trabalha com a classe de pré e de adolescente. E já estamos de volta para a pré-aula de lição de número 6. Antes de nós começarmos, professores, eu queria agradecer muito o retorno que eu estou tendo assim de alguns professores que estão entrando em contato comigo, pedindo os slides das nossas aulas e estão dizendo que está sendo de grande valia nas suas aulas para o entendimento dos alunos. E também agradeço a você que tem feito seus comentários, que estão gostando aí do conteúdo do canal. Então, isso é um incentivo para a gente continuar. Mas o que eu posso dizer é que até aqui o Senhor ele tem nos ajudado. Tá? Então, que possamos estar orando uns pelos outros para que o canal ele possa continuar indo adiante, avançando, e tudo isso para a glória de Deus. Tá? Lição de número 6 tem como tema, eu achei interessante esse tema, professor, Noé, Daniel, Jó, assume teus BO. Então, esse tema, assim, ele chama muita atenção para a linguagem do adolescente. Né? Então, é algo também dinâmico e atrativo, no caso, é uma criatividade para chamar já a atenção dos meninos, tá? O nosso versículo-chave, ele está em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, diz assim: E ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça, livrariam somente a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Esse é o nosso versículo-chave. A verdade prática, ela também fala assim: cada um é responsável diante de Deus. Fé e justiça são pessoais e não podem ser transferidas. Essa é a nossa verdade prática. O livro de estudo, nós estamos no livro de Ezequiel, e os capítulos que você tem que estar sempre estudando durante a semana é o capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 23. O nosso objetivo de hoje, professor, da aula de hoje, é ensinar que cada pessoa é responsável diante de Deus. Mostrar que a fé e a justiça dos outros não garantem salvação pessoal. E o terceiro é incentivar arrependimento e comunhão individual com o Senhor. Então, esses são os objetivos da lição de hoje. O Fique a Dica da lição de hoje também, ele nos dá uma orientação. Diz assim: você vai sempre começar com uma pergunta. Você pergunta para os seus alunos: você já tentou resolver um problema que outra pessoa causou e não conseguiu? Claro que, diante dessa pergunta, você vai esperar os alunos darem o seu ponto de vista, as suas experiências, e mediante isso você depois vai falar para eles. Olha, em Ezequiel capítulo 14, Deus ele mostra que cada um é responsável por suas atitudes espirituais. Nem Noé, Daniel ou Jó poderiam livrar o povo do juízo. Hoje vamos aprender que só quem tem relacionamento pessoal com Deus é realmente guardado. Então, esse é o Fique a Dica da lição. Eu trouxe uma dinâmica, tá? Ou você vai fazer essa dica da lição, ou você vai fazer a dinâmica, tá? Então, o tema da dinâmica de hoje é a certeza da salvação. Para essa dinâmica, professor, vamos precisar de uma caixa de presente. Eu trouxe essa aqui porque eu já tinha aqui em casa, ela é um pouquinho grande, mas você pode usar uma caixa menor de presente. Caixa de presente, você vai precisar de alguns versículos bíblicos, no caso, a referência que está lá é Tito, capítulo 2, versículo 11, e você vai imprimir várias em formato pequeno, tá? Porque vai ser de acordo com a quantidade dos seus alunos. Você vai precisar de balas, ou pode ser chiclete, pode ser pirulito, pode ser chocolate, fica ao seu critério, né? De acordo com o seu orçamento. Na verdade, eu trouxe chiclete. Você vai precisar de uma frase
Escrito assim, ó, esse presente não é só seu, divida com os seus colegas. Como eu falei, eu trouxe aqui algumas balas de acordo com a quantidade dos meus alunos. Aí eu comprei aqui as balas, né? E eu cortei justamente as referências bíblicas e coloquei fita dupla face e coloquei os versículos aqui. Aí eu coloquei assim aqui, né? E justamente vou colocar essa frase aqui nesse papel aqui, ó, em cima. Porque justamente quando o aluno for abrir a caixa, ele vai logo se deparar com essa leitura, tá? Aí você tampa, aí você vai chegar com a classe e vai dizer para eles, olha, eu trouxe aqui um presente especial aqui. Esse presente ele é muito importante. Quem quer ganhar esse presente? Claro que todos os alunos vão se empolgar para querer ganhar. Só que o que você vai falar? Você, não, mas só vai ganhar uma pessoa e vai ser através de um sorteio, né? Você vai colocar o nome dos seus alunos aqui e você vai sortear o nome que sair, é esse que vai ganhar, né? E quando ele for abrir a caixa de brinde toda empolgada, quando ele abrir, ele vai logo se deparar com essa frase. Esse presente não é só seu, divida com os seus colegas. Espere para ver a reação do seu aluno. Tem alunos que vão achar legal, compartilhar. Tem alunos que vai ficar chateado, porque queria o presente só para si, né? Aí depois que ele tirar a plaquinha de cima, ele vai ver que são doces. E aí ele mesmo vai pegar esses doces e vai dividir com os seus colegas. Quando todos os alunos estiverem com o doce na mão, peça que todos leiam junto a referência, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Depois que todos os alunos leram a referência, você vai fazer a aplicação aqui. Eu fiz aqui algumas anotações, diz assim, olha. Assim como o presente foi para uma pessoa, porém distribuiu para todos, assim também a graça salvadora através de um homem, Cristo Jesus. A salvação também veio para todos. E assim você vai encerrar essa dinâmica, mas depois você vai ter o contraponto para falar sobre a questão da salvação. Aqui você vai explicar que Jesus veio para trazer salvação para todos, a vontade dele é que todos se salvem, mas você agora vai explicar os contrapontos já entrando na lição de hoje, tá bom? Então essa é a dica dessa dinâmica. Voltando agora, vocês observaram a dinâmica que foi feita agora, tá? O que nós vamos estudar na lição de hoje, professor? Nós temos 3 tópicos. Primeiro tópico, lembra de Noé? Os itens sentença de fome, Noé andou com Deus, Noé não pôde fazer tudo. Tópico 2, vamos recordar de Daniel. Ponto 1, natureza perigosa. Ponto 2, Daniel e a cova dos leões. E o ponto 3, Daniel não pôde fazer tudo. Tópico 3, não tem como esquecer de Jó. Ponto 1, ira e doenças. Ponto 2, paciência de Jó. E o ponto 3, Jó não pode fazer tudo, tá? Então, esses são os 3 tópicos e os itens também que nós vamos estar explorando na aula de hoje, tá? Então, vamos para o tópico 1, professor. O tópico 1 lembra de Noé. O item 1 é sentença de fome. A gente vai ler lá justamente no versículo que está em destaque lá, que é o capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e eliminarei dela o homem e os animais. E eliminarei. Tá um erro aí
Na hora foi um erro de falha minha lá. Então, e eliminarei dela homens e animais, tá? Então, aqui no slide você está vendo aí, eu coloquei uma imagem, né, de pessoas atrás de alimento para, né, alimentar, matar a sua fome. E você sabe que isso vem muito de conflitos que existem em países, né? Só que aqui, nessa aula, o que é que fala aqui, ó? Deus, ele mostra que o pecado do povo chegou a um nível tão pesado que nem Noé conseguiria segurar o juízo. Olha aí. Observe aí o pecado. Eu coloquei o nível, já está no nível vermelho, né? Tem o nível médio, né? E o nível máximo. Então, está falando que o pecado já estava no nível já que estava ultrapassando as barreiras. Aí nesse cenário é apresentado a história de Noé, né? Nem Noé ia conseguir segurar o juízo de Deus. Qual era a causa? Por que a causa desse juízo? As grandes transgressões do povo viraram as costas, ou seja, eram as grandes transgressões do povo, e também esse mesmo povo ele virou as costas para Deus. Quem era o agente desse juízo? Era o próprio Senhor que estenderia a sua mão contra aquela nação. E qual era a consequência? Fome e caos como disciplina divina. Fome e caos como disciplina divina. Então a gente vê aí, né, um dos juízos de Deus referentes ao pecado, né? O recado foi dado. Não dá para achar que a fé de alguns vai salvar todo mundo. Não dá para Cadê aqui? Não dá para achar que a fé de alguns vai salvar todo mundo. Quando o pecado vira cultura, só o arrependimento coletivo muda a história. Então, isso aqui a gente sempre vai estar enfatizando a questão da dinâmica. A salvação é para todos. Mas olha aqui que você vai estar destacando durante a aula. Mas é necessário que haja o quê? Arrependimento coletivo. Deus, ele quer. A vontade dele é que todos se salvem. Mas se aquela pessoa que um dia aceitou a Jesus, recebeu ele como seu salvador, estiver trilhando o caminho reto, mas de repente ela começar a mudar, a se desviar desse caminho, mas continuar ali dizendo que ela serve a Deus, se não houver arrependimento, essa pessoa ela pode perder a sua salvação e pode vir um juízo sobre ela. Então é justamente isso aqui que Deus ele está querendo dizer para o povo. Tá? Então, esse foi o item 1. O recado ele foi dado, né? Não dá para achar que a fé de alguns vai salvar todo mundo, né? Aqui a fé ela é pessoal. No item 2, no ponto 2, fala: Noé andou com Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus. Aí o que fala aqui de Noé? Noé não se deixou levar pelo papo errado de sua geração. A Bíblia fala que nos tempos de Noé, a maldade do ser humano era grande. E fala que aquele cheiro ruim chegou diante de Deus. Que Deus falou: olha, eu estou me desagradando do homem que eu criei. Eu vou destruir a terra. Mas por causa do quê? Do pecado do homem. Mas Deus olhou para a terra e viu alguém que se destacava lá, homem justo e íntegro em sua geração. Ou seja, Noé, quando fala que ele andava com Deus, quer dizer que ele vivia uma vida reta diante de Deus em suas ações, em seus pensamentos e em suas falas. O caráter de Noé falava muito a respeito dele naquela geração. Então, Noé não se deixou levar pelo papo errado de sua geração. O mundo estava manchado na corrupção e ele se manteve fiel e firme com Deus. O que se destacou aqui em Noé? Olha aqui. O mundo estava manchado na corrupção, ele se manteve fiel e firme com Deus. Olha aí o que se destacou na vida de Noé. Ele obedeceu sem reservas. Construiu a arca mesmo parecendo loucura. Porque para aquela geração,
né? Eles não viram cair tanta chuva como Noé estava falando, então eles não acreditaram no que Noé estava falando, na sentença, no juízo que vinha naquela geração, né? E o povo começou a chamar Noé de louco. Você é louco, você é doido, né? Mas Noé obedeceu, né? A fé, também teve fé, fala que olha, a fé de Noé salvou a ele e a família, mas não salvou o povo. Porque a família dele também entrou na arca. Mas se ela não tivesse acreditado em Noé também, será que ele seria salvo? Então, aqui, ó, a fé, ela é intransferível, né? Noé, ele pregou, a sua família acreditou, se também creu e entrou na arca. Mas o povo, ele ouviu, não creu, não se arrependeu e receberam, né, o castigo para aquela geração lá, né? Então, a diferença foi obediência e fé de Noé. O dilúvio mostrou que a salvação é algo íntimo. É o que Ezequiel também fala. Nem os mais santos poderiam evitar o juízo de Deus sobre uma cidade que escolheu a idolatria. Aquele povo vivia na idolatria. Aquele povo ele foi se consultar com Ezequiel, querendo ouvir a voz de Deus, mas eles já sabiam. Não era que eles estavam querendo buscar a Deus com um coração quebrantado e contrito, porque a Bíblia fala que Deus não rejeita um coração que se chega a Ele. Mas aquele povo, ele sabia que eles estavam em pecado. Eles sabiam que estavam vivendo na idolatria, né? E queriam ainda ouvir a voz de Deus. Fala aqui, né? Deus, aqui, nem os mais santos poderiam evitar o juízo de Deus sobre uma cidade que escolheu a idolatria. Não dá para viver de fé emprestada. Olha aí, fé emprestada. Eu não posso emprestar a minha fé para o meu filho. Eu não posso emprestar a minha fé para o meu marido. Se eles não procurarem exercitar neles essa fé, não surtirá efeito nenhum na vida deles. É o que Deus está nos ensinando aqui através de Ezequiel. Cada um precisa ter seu próprio relacionamento com Deus. Isso é fato, tá? Então, é o que está falando aqui o slide do ponto 2. Aqui ele mostrou que a salvação é algo íntimo. Ezequiel diz que nem os mais santos poderiam evitar o juízo de Deus sobre uma cidade que escolheu a idolatria. Agora vamos para o ponto 3. Noé não pôde fazer tudo. Diz assim a referência. E ainda que estivessem no meio dela, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça livrariam somente a sua própria vida, diz o Senhor. Né? Aqui você está vendo aqui a imagem desses três homens de Deus. Aqui Noé lá com a arca atrás. Está vendo Daniel lá em oração, quando ele ficava orando com a janela aberta, voltado para Jerusalém. E você está vendo ali Jó, naquele redemoinho, quando Deus ele se apresenta e se revela a ele, né? Então, ela fala aqui, cada um é responsável por si. Nem mesmo esses três homens poderiam salvar o povo. Olha aí, fé, que está destacado aqui, serviu para ele, não serviu para o povo. Olha aí, a fé serviu para eles aí, mas não serviu para o povo. Aqui também vai dar um exemplo sobre a questão da intercessão, ou seja, a oração, quando a gente intercede pelos nossos filhos, quando a gente intercede pelos nossos pais, quando a gente intercede por alguém que está doente, quando a gente intercede por alguém que a gente quer que Deus ele salve. Então, essa visão vai falar, esse ponto vai falar um pouco sobre isso. Cada um é responsável por si diante de Deus. Nem mesmo Noé, Daniel e Jó podiam salvar o povo. A fé deles valia para eles, não para o resto do povo. Deus mostrou que tem hora em que o limite chega. Nem as orações de gigantes da fé, como está destacado aí, olha, Abraão e Moisés, né? Abraão orou por Sodoma e Moisés, ele intercedeu pelo povo de Israel. Você vai ver essa história em Gênesis, capítulo 18, de Abraão, e de Moisés você vai encontrar em Êxodo, capítulo 32, né? Aí olha o que diz aqui. Abraão, ele orou pelo povo de Sodoma, quando fala lá que quando Jó estava lá, que Deus falou que aquele povo ia ser destruído, e Abraão começa a falar, olha, Senhor, se tiver lá 50 justos,
Acaso queria destruir o justo com o ímpio? Deus fala, olha, por amor aos 50 eu não destruiria a cidade. E Abraão vai orando, orando, até que chega em 10. E Deus fala, olha, por amor dos 10 eu não destruiria aquela cidade. O fato também de Moisés é a mesma coisa. O povo lá tinha se corrompido novamente lá no deserto, enquanto Moisés estava lá recebendo as tábuas da lei, e o povo se contaminou novamente. Só que Moisés ele se ira com o povo, mas depois ele vai lá, porque Deus fala que vai destruir esse povo de coração duro. Só que Noé fala para Deus, Deus, não faz isso, porque as outras nações poderiam falar do teu nome. Foi por isso que o Senhor tirou esse povo do Egito para matá-los no deserto. E Deus fala, olha, eu não vou destruir essa geração. Então, a intercessão de Moisés e Abraão para aquele momento, ela causou um efeito para aquele povo lá. Mas olha o que fala aqui. Nem as orações de gigantes de fé como Abraão, Moisés, mudariam o que ele já decidiu. A geração que Ezequiel falou simplesmente passou do ponto. Noé salvou a família porque todos entraram. Olha aí um destaque. Noé salvou a família porque todos entraram na arca. Do mesmo jeito, hoje ninguém é salvo por tabela. Cada um precisa escolher seguir a Jesus. Vamos lembrar novamente da dinâmica. A salvação é para todos, mas a pessoa precisa continuar ali no caminho, seguindo a Jesus, seguindo as suas leis, seguindo os seus mandamentos. Se ele começar a se desviar, ele pode perder e o juízo vai vir sobre ele. Tá bom? Vamos agora para o tópico 2, professor. O tópico 2 é vamos recordar de Daniel. E as referências é do capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 18. Primeiro ponto, natureza perigosa. Diz assim a referência: se eu fizer passar pela terra feras perversas e elas assassinarem, né? Cadê aqui? E elas assolarem, mais um erro aqui na hora que eu estava digitando, e elas assolarem e ela ficar desolada de modo que ninguém possa passar por causa das feras. Observe aqui no tópico 1, lá no ponto 1, o primeiro castigo, que era o juízo de Deus, o primeiro julgamento foi a fome e o caos. Aqui, no segundo castigo, que é o julgamento, está falando aqui agora sobre a questão feras selvagens. Olha o que diz aí. E ela ficar desolada de modo que ninguém possa passar por causa das feras. Nessa parte aqui de Ezequiel, o que é que nós vemos? Deus mostra outro tipo de juízo. Primeiramente foi a fome, mas agora são as feras selvagens tomando conta da terra. Observe aí, professores, tomando conta da terra, as feras selvagens. O lugar que era para ser refúgio vira zona de perigo. Olha aí, o lugar de refúgio foi trocado agora pela zona de perigo. Agora era um alerta. Olha, você não pode passar por aqui, senão você vai ser devorado, né? Zona de perigo total. Mesmo Daniel, conhecido por ser fiel e firme em meio a tudo, por melhor que fosse sua intercessão, não poderia evitar essa destruição. Isso mostra o quanto o pecado bagunça tudo. Até a natureza sofre com isso. Olha aí. E esse pecado, quando ele atinge tudo, ele atinge a natureza humana e a própria natureza em si. Ou seja, o que foi que a idolatria e a injustiça trouxe? Ela trouxe um colapso para o mundo. Afetou a humanidade e a própria natureza. Ou seja, a ordem aqui se inverteu. Por quê? Antes, lá no Éden, a Bíblia fala que o homem tinha o domínio sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, sobre as aves do céu, e agora foi o inverso. Ou seja, a ordem se inverteu. Aí você vai ver aí que agora é difícil, se um homem passar por um local de zona perigosa, onde há feras, ele pode ser devorado. Sinal que o pecado desorganiza o que deveria funcionar bem. Quando a idolatria e a injustiça tomam conta,
todo o ambiente entra em colapso. Então, foi isso aqui que esse ponto quer dizer. Então, esse foi o ponto 1 do tópico 2. Vamos para o ponto 2. Daniel e a cova dos leões. Vamos ver lá que diz lá a referência. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então, observemos aí, professor, a imagem no slide. Daniel é usado como exemplo de fé firme em meio ao caos. Olha aí. Olha o que diz aqui. Mesmo cercado por uma cultura pagã, com leis injustas, ele não parou de orar 3 vezes ao dia. Era o que Daniel fazia. Acordava, fazia sua oração. No meio-dia, ele fazia sua oração. E à noite, ele fazia sua oração. Mesmo diante daquelas leis lá, Daniel não mudou a sua rotina de intimidade com Deus. Ele continuou fazendo e agradando a Deus, né? Sua devoção era constante, olha aí. A devoção de Daniel, ela era constante. Não só quando as coisas estavam fáceis. A fidelidade, olha aí, devoção e fidelidade. E a fidelidade de Daniel o levou à cova dos leões, mas o Senhor lá o livrou. É uma oração que a gente precisa aprender a fazer. Muitas vezes a gente pede assim, Senhor, me livra desse problema. Não. Senhor, me ensina a passar por esse problema glorificando o teu nome e que eu tenha vitória. Às vezes seria fácil, Deus vai te livrar de tal situação. E não é assim. Deus me ensina a passar por essa situação. Essa deve ser a sua oração, tá? Então, o ponto é que o livramento foi dele, de Daniel. Mesmo sendo fiel, Daniel não podia salvar toda a nação. Deus mostra que cada um responde por si diante da justiça divina. Então, esse foi o ponto 2. Agora, vamos para o ponto 3 da lição, tá? Ponto 3. Daniel não pôde fazer tudo, tá? Então, a referência é: se esses 3 homens estivessem nela, vivo eu, o Senhor Deus, nem filhos nem filhas eles livrariam. Eles somente seriam livrados, mas a terra seria assolada. Deus reforça o recado, olha aí. Deus reforça o recado. O recado de Deus é reforçado. O que ele diz lá no recado dele? Nem fé e intercessão de Daniel poderiam salvar filhos de Israel. Olha aí. Isso mostra que justiça não se herda. Olha lá embaixo. Justiça não se herda. Cada um precisa assumir sua própria escolha diante de Deus. Aí vem aqui, família, tradição, herança espiritual. Olha o que é disso aí. Olha. Esses 3 pontos não garantem proteção quando o juízo chega. Ele é de boa família. Uma família de tradição. Eles trouxeram uma herança espiritual desde lá dos pais, dos avós dele. Mas se aquela pessoa não tiver uma experiência ali com Deus, não vai adiantar nada. Eu só vou viver da tradição dos meus pais. Não. Tem que ser a sua vivência espiritual com Deus. Você precisa viver uma experiência com Deus, tá? Então, justamente é isso que está falando aqui. O justo é preservado, mas a terra ainda sofre. Olha aí. Daniel inspira, mas não substitui a responsabilidade que cada pessoa. Cada um responde por si, ou seja, cada um vai responder o seu BO, como fala lá o tema da lição, né? Assume os teus BO. Cada um vai assumir diante de Deus a sua situação, tá? Esse foi o ponto 3. Agora vamos para o tópico 3 para finalizar aqui os 3 pontos. Não tem como esquecer de Jó. O ponto 1, ira e doenças. Diz assim a referência: ou se eu enviar peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais. Né? Então, o último bloco do capítulo aí mostra o juízo mais pesado. Olha aí,
Aí fala que o juízo é mais pesado, vai vir praga, sangue e devastação, como você está observando aí no slide. Observe que na primeira qual foi o castigo? Fome e caos. No segundo foi feras selvagens. E agora o terceiro, né, vai vir a doenças, a ira de Deus, a epidemias. Aí a gente lembra da pandemia que aconteceu agora mais atualmente, foi a pandemia há 5 anos atrás, onde muitas pessoas morreram afetadas por essa praga, né? E também isso causou um caos, porque prejudicou a economia da nossa nação e aí vem várias outras situações que trouxeram prejuízos, né? Então, você vê aí que esse castigo foi pesado, né? Deus lembra de Jó, que suportou dor e provações com fé. Deus lembra de Jó, olha aí, ele suportou dor e provações com fé, mas ele não pôde livrar a sua geração da destruição. Foi inevitável aí o juízo de Deus. Mas por quê? Por causa do pecado, né? Aqui o recado é claro. Quando o pecado domina a terra, o juízo de Deus é real e inevitável. Nem os justos podem impedir o que Deus decide, mostrando que responsabilidade e arrependimento são individuais. A pessoa, ela precisa se arrepender. Ela precisa ela mesma se chegar a Deus. No caso assim, o meu filho, não é eu que vou me arrepender por ele. Ele tem que ter ali consciência do que ele fez, se ele errou, e tem que se arrepender e pedir perdão e se voltar com sinceridade para Deus. A minha fé não vai ajudar ele em algum momento da vida dele. Ele vai precisar também exercitar nele uma fé, para que ele possa se relacionar com Deus, tá? Esse foi o ponto 1. No ponto 2 fala a paciência de Jó. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui no ponto 2, professor, aqui você vai ver o exemplo de Jó. Ele era um exemplo de fidelidade na dificuldade. Não era na bonança que ele era. Não foi só na bonança, quando ele era rico, quando ele tinha propriedades, que ele foi fiel a Deus. Aí você vai ver que tanto no momento bom da vida dele, quanto no momento ruim, ele foi um exemplo de fidelidade a Deus. Por isso ele é destacado aqui nesse estudo. Mesmo perdendo tudo, ele continuou confiando em Deus, mostrando que tudo vem de Deus. Então, Ezequiel aí começa a lembrar novamente, né? Olha o que fala aí. Mas Ezequiel lembra, olha aí, Ezequiel lembra, por mais justo que alguém seja, tipo Jó, sua fé não salva ninguém além de si mesmo. Qual é a moral aí da situação? Ser fiel consola você, mas não livra os outros do juízo de Deus. Olha aí. Ser fiel consola você, mas não livra os outros do juízo de Deus. Então, aí a importância da fidelidade a Deus em qualquer situação da sua vida, seja ela boa, seja ela ruim, tá bom? E o ponto 3, que é o nosso último ponto do tópico 3, Jó não pôde fazer tudo. Diz assim a referência: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, nem filhos e nem filhas eles livrariam. Pela sua justiça livrariam somente a sua própria vida. Então, mais uma vez aí ele está esclarecendo, Deus repete a mesma mensagem. Olha aí, a mesma mensagem repetida. O justo não salva ninguém além de si mesmo, como você observa aí no slide, né? Ao citar os 3 homens aí, Noé, Daniel e Jó, que são exemplos de fé em situações super difíceis, ele esclarece. Mais uma vez ele lembra, a justiça é pessoal e intransferível. Qual é a lição que nós temos aí? Não dá para depender da fé do outro. Cada um precisa viver reto diante de Deus. Então,
novamente você tem que explicar para o seu aluno que Deus ele quer salvar todos. Como lembrar da dinâmica, mas você precisa passar para ele que ele precisa viver uma experiência pessoal de fé e também de arrependimento, se ele quiser manter a sua vida. Porque a Bíblia fala que aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Claro que aqui está falando do juízo de Deus sobre a nação de Jerusalém, que virou as costas para Deus. Mas também você pode fazer esse paralelo, porque essa palavra precisa ser aplicada para os nossos alunos hoje. Então, você precisa passar para ele que ele precisa viver, olha aqui, mostrar que a fé e a justiça dos outros não vão garantir salvação pessoal, ou seja, papai e mamãe não vão ajudar naquela hora lá da salvação, do juízo, do castigo. E também você vai incentivar eles a se arrependerem e manter uma comunhão individual com o Senhor. Ele e Deus. Isso é importante eles entenderem. Então, mandando a real, não dá para terceirizar a fé. A justiça de pais, ou seja, teu pai, dos teus professores, dos teus intercessores, pode inspirar, mas não salva em seu lugar. Cada um precisa construir seu próprio relacionamento com Deus, vivendo em santidade e obediência. Lembra lá? Assuma o seu BO. Então, vamos para o Responde aí. Responde, a primeira pergunta é: o que Noé, Daniel e Jó têm em comum? O que, vocês acham? O que Daniel, Noé e Jó têm em comum? Faça aí, responda essa pergunta aí. Quero compartilhar com vocês e que você possa compartilhar comigo a sua resposta. Pergunta número 2, o que Ezequiel 14 ensina sobre a fé pessoal? E a pergunta número 3, o que aprendemos com esses exemplos? Tá bom? Então, professor, nós finalizamos aqui e espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês possam ter, é só comentar aí que nós poderemos estar respondendo e tentando esclarecer o que possa ter ficado aqui ainda sem entendimento. A gente pode esclarecer aqui no canal. E se você quiser ter acesso aos slides, também é só você entrar em contato pelo WhatsApp, que nós vamos estar passando para você. Então, nós finalizamos aqui. Eu espero que vocês tenham aí nos acompanhado até o final e que possamos estar aqui na próxima aula, se assim Deus nos permitir, tá bom? Deus abençoe e tenha uma escola abençoada amanhã. Paz.